Moscou, fim de outono. A névoa sobe do rio Moskva e lambe as muralhas do Kremlin. Corredores de pedra, tochas que tremulam, portas pesadas que rangem. No centro, um olhar que não pisca. Ivan IV. Por fora, o construtor do Estado. Por dentro, um homem que transformou a própria casa, mesa, quarto, alcovas e antessalas, em ferramenta de governo. Aqui, o íntimo não é refúgio, é método. Se histórias assim te prendem, deixa o like agora e se inscreve para não perder os próximos episódios. Isso ajuda demais o canal e te garante as próximas partes dessa série. A fratura nasce em 1560, quando Anastasia Romanovna morre. A dor vira desconfiança metódica. Médicos são interrogados. Cozinhas vasculhadas. Surge a figura do provador permanente. As rotas das travessas passam a ter testemunhas. Água é lacrada com cera e selo. O que antes era etiqueta, agora é protocolo de segurança. O luto de um homem ergue a casa de um estado policial. Nasce a Oprichnina. A Oprichnina não é só uma guarda. É um país dentro do país, com terras próprias, símbolos, a cabeça de cão e a vassoura para farejar e varrer a traição, vestes escuras, privilégios, tribunais de exceção e, sobretudo, o direito de atravessar portas. A fronteira entre público e privado evapora. O quarto real, a copa, a antessala, o oratório, tudo vira campo de operação. A corte aprende outra gramática. Um olhar prolongado vira nota. Um atraso, suspeita. Um riso fora de hora, relatório. Sem Anastácia, o casamento deixa de ser laço e vira alavanca. Ivan convoca seleções de noivas, como concursos de Estado. Famílias se apresentam, currículos genealógicos são lidos, virtudes exibidas com o verniz da piedade. Por trás da cortina, cálculo, aproximar ou neutralizar clãs. O palácio aplaude na entrada, silencia nas quedas. Quando uma esposa cai em desgraça, o caminho é silencioso, tonsura e convento. Sem praça, sem grito, sem sangue. Uma sentença administrativa com cheiro de incenso. No mesmo compasso, a mesa vira tribunal. Banquetes que já foram descanso, agora testam lealdades. Quem se senta onde? Quem ergue o brinde primeiro? Quem evita cruzar o olhar do soberano? Taças andam com escolta. Talheres são contados. A música não cobre o ruído de chaves. A noite termina e na madrugada começam as inspeções. Colchões levantados, arcas abertas, pergaminhos conferidos. Chame de paranoia. Na prática, é sistema. Do lado de fora, o país capta o sinal. Novgorod, 1570. A suspeita de infidelidade vira marcha punitiva. A cidade, certa de que seu tamanho a protegeria, descobre que tamanho nenhum protege. A mensagem volta para Moscou como geada. Se uma cidade pode pagar pelo rumor, o que dizer de um camareiro? A Oprichnina precisa cada vez menos do machado. O rumor trabalha antes. Entre uma procissão e outra, Ivan escreve, reza, assina, volta a rezar. Manda presentear mosteiros e horas depois decreta confisco. Patrocina um escriba e no dia seguinte manda interrogá-lo. Pede músicos e entre duas canções ordena que uma esposa problemática vista o hábito. Parece contradição. É coerência com uma ideia só. Controle absoluto, inclusive sobre afeto, memória e silêncio. A cozinha vira laboratório de sobrevivência. Provadores elaboram escalas. Cozinheiros criam redundâncias de preparo. Jarros passam por mãos numeradas. Sal, água, ervas, tudo ganha responsável e registro. Nasce uma burocracia da mesa. Mordomo da água, notário do sal, guarda do armário da prata. Onde há risco surge um cargo. Onde há cargo, nasce um caderno. O medo cria ofícios. No alto, o círculo político se reorganiza. Os bilhetes ficam mais curtos. As conversas mais técnicas. Os sermões da capela mais cautelosos. O metropolita que ousa erguer a voz, como Felipe de Moscou, paga caro. A fé que denuncia o excesso vira ameaça ao excesso. Quem serve ao altar também aprende o passo do corredor. E os crentes sussurram. Até a santidade tem de pedir licença à porta certa. Em 1581, a tragédia furta o verniz. Começa num atrito doméstico. Há versões sobre decoro, vestido, gestos. Termina com o herdeiro ferido mortalmente pelo próprio pai.
A cena, imortalizada depois, do czar abraçando o filho agonizante, resume o país. Se nem o sangue do trono está a salvo de Ivan, quem está? O palácio passa a andar na ponta dos pés. O gesto do soberano pesa dobrado, o do rei que governa e o do homem que luta com o próprio abismo. No cotidiano, pequenas liturgias educam o medo. Ao amanhecer, água provada diante de testemunhas. Ao meio-dia, origem dos ingredientes lida em voz alta. Ao entardecer, o capelão cruza corredores com o livro aberto. Bênção para uns, aviso para outros. O cerimonial, que deveria organizar a beleza, agora organiza a ansiedade. A corte aprende a sobreviver com detalhes. Dobrar mantos sem ruído, pisar sem eco, falar com zonas de silêncio entre as palavras. Enquanto isso, cartas cruzam a Rússia. O príncipe Kurbsky escreve de fora denunciando o tirano. Ivan responde longamente, justificando cada golpe como remédio amargo de um país doente. São páginas que escancaram a lógica. A cura vale o corte. E se para curar é preciso abrir o corpo do reino com lâmina, abre-se. O que para uns é cicatriz, para outros é ferida que não fecha. O efeito cascata chega às casas dos boiardos. Refeições mais silenciosas. Casamentos planejados como alianças militares. Menos poesia, mais protocolo. A elite põe máscara de neutralidade e treina o corpo, o rosto que não revela, as mãos que não tremem, a voz que não sobe um tom. A melhor defesa é parecer mobília. Sob a névoa, a Oprichnina teatraliza a vigilância. Procissões com cabeças de cão e vassouras. Entradas noturnas. Preces públicas que funcionam como recados. Varreremos a traição, anuncia um arauto. A metáfora cola. A cidade inteira aprende a esconder o pó debaixo do tapete. E quando tudo é escondido, a verdade circula menos. O poder passa a decidir com menos notícia e mais intuição. Erro caro que só se percebe tarde. Ivan envelhece dentro da máquina que criou. Meu corpo cobra. A mão por vezes treme. O sono rareia. A piedade cresce junto com a desconfiança. Ele alterna jejuns e castigos, esmolas e confiscações, procissões e prisões. O palácio acompanha como barco em mar picado. Amarra-se tudo. Copos, palavras, expressões. A tripulação se salva pela precisão. Os casamentos continuam como engrenagem. Um aproxima um clã, o seguinte o afasta. A festa é pública, as rupturas, privadas. Tonsura, claustro, portão pesado. O nome some dos livros de corte. Não há estandarte rasgado, há registro apagado. A pedagogia do esquecimento funciona melhor do que o susto do pelourinho. E, no entanto, assombra mais tempo. Quem foi sumido continua caminhando como sombra nos corredores. As punições mudam de temperatura. Quando interessa dar exemplo, explode-se. Expedições, execuções, confisco. Quando interessa só dobrar, mina-se. Exílios discretos, perda de rendas, mudanças de aposento. A violência visível é a ponta. O peso maior ocorre no silêncio, mudanças que todos veem e ninguém comenta. O medo, quanto menos barulho faz, mais profundo entra. Na cozinha, a ciência do pânico chega ao refinamento. Não se prova só a água, prova-se o gelo que a resfriou. Não se sela só a jarra, sela-se a prateleira onde a jarra dorme. A erva que dá aroma é plantada em horta vigiada. O pão tem rota, a fruta tem hora, a sopa tem testemunha. A mesa vira um relógio suíço antes de existir relógio suíço. E mesmo assim ninguém relaxa. O perigo, no fim, é a ideia de perigo. A corte aprende a ler meteorologia humana. Há dias de céu limpo, música mais solta, anedotas tímidas. Há dias de tempestade, passos que ecoam, recados que chegam curtos, rostos que se fecham. O trabalho é medir pressão. Músicos afinam instrumentos, mas afinam também a antena. Secretários desenvolvem caligrafia que diz muito e compromete pouco. Camareiras viram leitoras de humor. Porteiros, curadores de fila. A política nesse microcosmo se faz de respirações. Do lado de fora, o país muda hábitos. Sermões evitam labaredas. Escribas deixam margens largas. Homens de negócio fazem promessas em voz mais baixa.
Vigilâncias se multiplicam e com elas oportunidades. Há carreiras inteiras criadas para guardar chaves, ouvir corredores, numerar colheres. A máquina do controle arrasta consigo uma economia. Quem guarda, quem registra, quem observa. A Rússia aprende a profissão de vigiar. O episódio de Novgorod, lembrado em cochichos, segue como retrato de família que ninguém mostra. Alguns juram que Pskov quase sofreu o mesmo destino e foi poupada por encenação de penitência. Verdade exata, importa menos do que o efeito. O medo de repetição dobra a disciplina. Quando um país acredita que uma cidade inteira pagou por rumor, cada vila se torna seu próprio carrasco. Nos momentos de piedade, Ivan financia livros, patrocina ícones, ouve monges, veste roupas simples. Em outros, veste a cor escura da Oprichnina e cavalga à frente. Não é teatro vazio, é linguagem. Um governante fala com decretos e também com figurino. A corte lê ambos. E o povo, pela crônica e pelo boato, aprende a ler também. A carta a Kurbsky segue ecoando. Na cabeça do soberano, os cortes são remédios para um corpo doente. O problema dessa medicina não é só a dor, é a anestesia que ela impõe. Quando todos têm medo de falar, o médico opera no escuro. E quem opera no escuro corta onde acha que deve, não onde precisa. O resultado são cicatrizes que o corpo aguenta, porque corpos grandes aguentam quase tudo, mas não sem sequelas. A tragédia do herdeiro, venda que ninguém sabe como fechar, deixa um Ivan mais recolhido e mais abrupto. Há dias de ternura que deixam a corte perplexa. Há dias de raiva que tiram a cor da sala. Nesse sobe e desce, a elite aprende truques de sobrevivência. Nunca ser o primeiro a aplaudir, nunca ser o último a sentar, nunca ser o único a rir. A virtude principal é a mediocridade performática. Parecer correto, parecer neutro, parecer invisível. Ao fim, por que o íntimo importa tanto? Porque é nele que se educa o medo útil ao Estado. Se a mesa fala alto, ninguém fala. Se o quarto vigia, ninguém descansa. Se o casamento é alavanca, ninguém confia. Sem conversa, descanso e confiança, qualquer máquina de poder roda mais quente do que deveria. A curto prazo, disciplina. A longo prazo, emperra. O governante, cercado de silêncio, passa a decidir com menos mapa e mais faro. E faro cansa. O legado de Ivan não é só lista de horrores, é manual. Ensina que a casa do soberano pode se estender pelo país inteiro, que punir sem sangue às vezes é mais eficiente do que punir em praça, que cerimônias podem administrar ansiedade coletiva, que um convento pode valer por 50 espadas, que um banquete pode derrubar mais do que uma batalha. Ensina também, ainda que tarde, que toda máquina de medo cobra juros em verdade escondida. Voltemos às cenas que atravessam este retrato. O luto que virou lei doméstica. Os casamentos transformados em engrenagem. Os conventos como borracha. O teatro da vigilância que invadiu o travesseiro. A tragédia do herdeiro que rachou o teto. Nenhuma foi apenas coisa de quarto. Todas foram política pura. E talvez por isso, o soberano que pretendia controlar tudo terminou cercado por um silêncio tão espesso que já não trazia notícia de nada. No espelho ele via a ordem. Nos porões, a ordem rangia. Se essa crônica te prendeu até aqui, deixa o like agora, se inscreve e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos episódios. E comenta aí embaixo qual figura histórica você quer ver destrinchada no próximo vídeo.